Por que será que algumas pessoas amadurecem e evoluem enquanto outras sempre permanecem no mesmo lugar? Eu percebi que existe um momento em que a gente precisa aceitar algumas verdades meio duras. Aquelas que são meio difíceis de engolir, sabe? E hoje eu vou contar pra vocês 3 coisas que vai te fazer amadurecer muito quando você entender. E eu espero que até o final desse vídeo você entenda todas elas. A primeira coisa é que ninguém vai te salvar. Muitas pessoas crescem achando que vão ter a oportunidade dos sonhos, que vão ter uma coisa muito grande que vai acontecer e vai mudar a vida de vocês, que uma oportunidade perfeita vai surgir, que alguém vai chegar pra gente, trilhar o nosso caminho junto com a gente e guiar a gente pelas melhores escolhas, melhores atitudes, que a gente nunca vai quebrar a cara, que quando a gente crescer e ficar adulto, tudo vai ser perfeito e mil maravilhas. Mas não é assim que funciona. A realidade é que na maior parte da nossa vida, por mais que a minha seja muito jovem ainda, a gente tem que aprender as coisas na marra. A gente tem que aprender a se virar sozinho, tem que aprender a entrar num lugar e não saber por onde começar. Aprender a valorizar as coisas que você faz, porque assim, quando você mesmo não enxerga o que está fazendo, e eu falei disso no último vídeo, as coisas ficam muito mais difíceis, então aprender a deixar a vida mais leve também. Então assim, é tudo up to you, sabe? Vai estar tudo nas suas costas, tudo nas suas mãos, então as oportunidades não são coisas que outras pessoas vão ter que te dar. Você que vai ter que criar as suas oportunidades, a sua realidade. Então, se você tiver um objetivo muito grande, é bom que você trabalhe, que você saiba que você vai precisar se esforçar muito para isso, caso não tenha alguém que possa te ajudar. É isso que acontece na maioria das vezes. As coisas, elas não vão cair do céu, elas não vão acontecer do dia pra noite. Você vai ter que se esforçar, sim, e ponto, aceita. Cada pessoa vai estar muito ocupada com seus próprios projetos. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que te amam. Amigos, família, colegas, parceiros de trabalho. Claro que essas pessoas gostam muito de você. Não tô falando que elas te odeiam, que elas não vão te ajudar nunca e virar as costas. Mas tem coisas que não são responsabilidade delas. Cada um tá ligando pros seus próprios problemas, suas próprias preocupações. Ninguém tá nem aí pros seus problemas. O que as pessoas podem fazer é te auxiliar, ou te dar algum conselho, te dar alguma dica, que nem o que eu tô fazendo agora. E no começo dá um medo do cara. A gente fica, tipo, nervosa, assim. A primeira vez que eu percebi isso foi quando a gente foi no hospital. A mulher da recepção precisava das minhas informações. Em vez de perguntar pra minha mãe, ela começou a perguntar pra mim. E aí eu fiquei, tipo assim, por onde eu começo a falar sobre as minhas próprias informações? Tipo assim, eu esqueci até meu CPF. Outra coisa também, quando eu percebi que eu que tinha que lidar com as minhas coisas da faculdade. Não era minha mãe que resolvia as coisas da escola mais. Então, ligar, pedir boleto, pagar, era tudo comigo. As informações vinham todas pra mim. Então eu tinha que ter essa responsabilidade. E dá medo. E vai dar medo mesmo. Mas é importante que você faça mesmo com medo. Não só com medo. Faz sem apoio. Faz sem motivação. Faz sem esperar que as pessoas vão aplaudir o que você tá fazendo. E isso entra na segunda coisa que eu quero falar. Que o futuro não é construído por grandes decisões, mas sim pelas pequenas. O nosso futuro, ele não vai ser baseado nas grandes decisões que você fizer na sua vida. É claro que isso tem uma influência gigantesca. Mas essas grandes coisas só vão funcionar se você decidir as pequenas coisas. Como eu disse, a gente tem aquela esperança, aquele sonho da infância, da adolescência, de falar que grandes coisas vão acontecer, de que uma coisa vai mudar o rumo da sua vida. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é o que acontece na maioria das coisas. Então não viva esperando esse dia acontecer. Acordar cedo mesmo sem vontade pra fazer as suas coisas, pra fazer o seu dia render. Estudar mesmo sem motivação, estudar mesmo sem querer. Estudar mesmo nos dias que você olha pro caderno e você fala assim, o que tá escrito aqui que eu não tô entendendo nada? Trabalhar mesmo nos dias que você fala que seu colega tá muito mais produtivo que você. Então é manter constância pra aquilo que você tanto quer, aquela oportunidade gigantesca que você tá esperando, aconteça. Entendeu? É você criar suas próprias oportunidades, não esperar que ela caia do céu. Não dá pra você esperar uma coisa gigantesca mudar a sua vida se você fica parado, sentado na cama, né? Então assim, criar suas oportunidades, atingindo pequenas metas pra que você faça que seu futuro seja brilhante. Tá ligado ainda? E eu sei que é muito difícil aceitar que a vida não é um glamour. A vida, ela não vai te dar flores do nada, chegar no seu endereço, um buquê de rosas falar do vida. Não é assim que acontece, não. Eu queria que a vida fosse um morango. E não só parte acadêmica e profissional. Cuidar de si mesmo, tanto ao autocuidado como lavar o rosto todos os dias, passar um hidratante no corpo, se vestir melhor, passar perfume, se olhar no espelho com mais carinho, como também cuidar da saúde, fazer uma academia, fazer um exercício físico, fazer meditação também é muito importante. Depois que eu comecei a fazer meditação, a ansiedade controla. E também manter a disciplina, porque também disciplina é uma forma de cuidar de você, né, bem?
E vou te contar um segredo. A maioria das pessoas, elas fracassam não porque elas são incapazes. Inclusive, muitas delas são muito capazes. Mas muitas delas fracassam pelo simples fato delas não aproveitarem o poder dessas mini decisões, essas pequenas coisinhas que fazem tanta importância na vida. Simplesmente você clicar no botão de adiar o despertador já é uma pequena decisão. E a próxima coisa que eu quero que vocês entendam é que muitas pessoas não vão continuar na sua vida durante os seus processos. E isso não significa que elas não te amem. Isso significa só que as suas metas, a sua vida, as suas decisões não se encaixam mais com a delas. Isso é uma verdade meio difícil de aceitar. E é uma verdade que, às vezes, dói muito nas pessoas, porque a gente tem aquele negócio de achar que todo mundo que a gente ama vai acompanhar a gente pro resto da vida. Só que tem pessoas que têm caminhos muito diferentes. E é claro que, assim como você não vai deixar o seu sonho, de viver o seu sonho, por outra pessoa. Você vai viver o seu sonho, assim como ela também. Isso vai fazer com que você se afaste de pessoas que você é muito próximo. Conforme você vai mudando seus pensamentos, mudando as suas opiniões, mudando quem você é, sua personalidade, porque a gente realmente é mutável, nós todos mudamos muito durante o tempo. É simplesmente porque a vida de vocês já não tá na mesma sintonia. Então é totalmente compreensível que vocês sigam por caminhos diferentes. Tem pessoas que elas entram na nossa vida para nos ensinar algumas coisas. E assim que elas cumprem a missão delas, elas vão. E assim como a gente também. Eu acredito que todas as relações que a gente tem, seja namoro, amizade, casamento, qualquer coisa, elas servem de aprendizado pra muita coisa. Então, se a gente conhece as pessoas, a gente tem um motivo pra estar conhecendo. Não é só coincidência. Então, assim como ela te ensinou muita coisa, pode ter certeza que você ensinou muitas coisas pra ela também. Cada um tira o seu aprendizado, cada um guarda as boas memórias. E é isso. E assim como as pessoas, ambientes também. Tem lugares que depois de um tempo, quando você vai amadurecendo, quando você vai mudando a sua forma de pensar, você começa a reparar, começa a entender que aquele ambiente não faz mais sentido pra você. Que ambientes como aquele não são lugares que você precisa necessariamente se sujeitar. E acho que, pra mim, essa parte do ambiente foi muito mais importante do que a parte das pessoas. Porque eu sou uma pessoa que eu converso com muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, mas eu não sou muito apegada. Então, ambientes, realmente, pra mim, foi mais difícil de desapegar, sabe? Porque, pra mim, ambientes contam muitas histórias, sabe? Aquilo que você viveu. Você chega lá nesse mesmo ambiente e você sabe? Você lembra, você acaba tendo essa nostalgia de coisas que você já viveu ali naquele lugar. Então, tem momentos que a gente precisa simplesmente parar e pensar que você, não cabe mais ali. Aquele lugar ali não é mais pra você frequentar. E isso é realmente difícil. Não só os ambientes, como as pessoas. Então, às vezes, é melhor que essas coisas aconteçam. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito importante, que eu pensei muito pra gravar pra vocês. Vocês sabem que eu adoro trazer conteúdos verdadeiros aqui pra vocês. E, às vezes, falar umas coisas chatas ou dar bronca em vocês. Mas, saibam que é muito importante, que tudo que eu tô falando aqui é com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.